Aleluia. Irmãos, vamos ler um versículo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Senhor Jesus, versículo vamos ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O 7 também. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos de Cristo, consolação. Amém. Semana passada, o Almir, ele trouxe um pouco o sentimento de alguns itens que são os itens assim que mexem diretamente com o nosso viver, porque dentro de 1 Coríntios, Paulo abordou muitos itens. Foram mais de 30 itens, né? 30 itens relacionados à igreja em Corinto. Muitos problemas, dificuldades, relacionamento. Aí Paulo falou um pouco sobre os dons, sobre curas. Então tudo isso Paulo abordou na primeira epístola aos Coríntios. Aí agora em 2 Coríntios, Paulo já fala um pouco da conduta. Ou seja, Paulo fala um pouco da pessoa, principalmente expondo a ele mesmo, irmãos. 1 Coríntios, nós somos muito iluminados no seu todo, né? Aí quando fala sobre a igreja em Corinto ali, os problemas da cidade, uma cidade problemática, né? Resultado que a igreja também, por causa da influência, se tornou uma igreja problemática. Aqueles que começaram a congregar, a reunir, não vinham transformados. Precisava passar por um processo de transformação. Então isso, a igreja em Corinto veio com todo tipo de pessoas, de classes sociais diferentes, culturas diferentes. Tinha grego, tinha judeu, tinha filósofo, tinha bárbaro, escravo, tinha prostituta, tinha alguém que era malfeitor, tinha ladrão, tinha de tudo, irmãos. Então, era uma igreja assim que aos nossos olhos, quando fôssemos olhar, aí você fala, eu não quero ser um presbítero de uma igreja dessa. Eu não quero ser um coordenador de serviço de crianças, de filhos, de pessoas dessa maneira, com essa cultura. Mas aí quando Deus olhou, e Deus estava produzindo a igreja por meio de Paulo, Deus, irmãos, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade em resolver os problemas, tanto da igreja quanto dos homens individualmente. Porque Ele sabe que, como nós falamos algum tempo atrás, que o poder da ressurreição, o que foi produzido quando o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, quando trouxe a ressurreição, produziu a ressurreição,
E quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, que ele se achegou diante do Pai, e o Pai o aceitou, e selou ali a aprovação de alguém, ou seja, de um homem que foi aprovado por Deus. Aí abriu-se um caminho, aquele único Filho de Deus, aquele primogênito, abriu um caminho. Aí as pessoas começaram a entender o que foi a introdução do Filho de Deus na terra. O que se passou com esse, que o Delfonso leu, né? Um menino se nos deu, não é isso? Em Isaías, o seu nome é o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, quando o Senhor ali ressuscitou, ninguém entendia nada, porque muitos ali se entristeceram, muitos voltaram para a sua vida cotidiana. É um grande problema, irmãos. Você está na reunião, experimentando aqui a ressurreição de Cristo, junto com a igreja, aí daqui a pouco você vai para casa, e aí não tem mais a ressurreição, não tem mais a alegria, não tem mais o prazer, não tem mais o gozo, continua. Só que aí o Senhor ali, ninguém sabia, um dia nada do Salvador, segundo dia nada, terceiro dia, irmãos, ainda nada estava ocorrendo. As pessoas começaram a se entristecer, no entanto que quando o Senhor chegou, né, ali em João capítulo 20, os discípulos, onde eles estavam? Trancados ali em uma casa, né? Todo mundo com medo, o que fazer? Pedro olhando para João, né? João olhando para Filipe, ali todo mundo olhando, o que será da nossa vida? O que vai ocorrer? Onde está aquele que estava do nosso lado, nos suprindo, nos abençoando, nos confortando, nos consolando? Dá um desespero ou não, irmãos? Talvez nós estaríamos muito desesperados. Aí o Senhor chegou ali, irmãos, porque agora Deus aceitou o Filho, né? Foi aprovado, selado, abriu-se um caminho, o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora um homem foi introduzido na glória e Deus o aceitou. E ainda falou agora, esse unigênito não será mais o unigênito, ele se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos. Não sei o que você é, se você é o milésimo, centésimo, bilionésimo, mas você está nessa linha de produção. Assim como Deus produziu um homem vencedor na terra, Deus também quer produzir uma igreja vencedora. Ó Senhor Jesus! Então não veja, irmãos, aquele ou aquela irmã como um vencedor. Veja que você faz parte da igreja do corpo de Cristo, da qual Apocalipse 12 fala que Deus está produzindo o filho varão, um vencedor coletivo nessa terra. Aí o Senhor chegou ali, irmãos, e encontrou-os todos atemorizados. O Senhor falou: paz seja convosco. Aí depois, 3 vezes, irmãos, Tomé não acreditou. Depois o Senhor teve que falar mais uma vez. Vocês leem o capítulo 20 de João. Depois Tomé falou: eu tenho que ver o cravo, eu tenho que ver a mão. Aí o Senhor chegou lá e falou: paz seja convosco. Irmãos, hoje nós estamos vivendo numa era de paz. Acabou as dificuldades em nosso meio. Não? Sim ou não, irmãos? Precisamos pela fé, irmãos, crer que acabou os problemas em nosso meio. Às vezes fica até difícil falar palavra para casais. Nós fomos lá, né, Delfonso, na sexta-feira em Nova Lima, uma reunião de casais. Fica difícil, irmãos. O tema era o casal da nova aliança. Não tem letra, não é isso? Não tem certo ou errado, porque é a nova aliança. Aí fica difícil até falar palavras para casais, porque os casais começaram ali a dar testemunho, né? Cada um falando 30 segundos de como conheceu, quem era, e como, por que amava a esposa ou o marido. Aí ninguém reclamou, só fala que é o mesmo hoje, quando casou e quer até a volta do Senhor continuar sendo assim.
falando ali que eu amava um ou outro, e que era novo o casamento todos os dias. Eu vou falar o que para esses irmãos, né? É assim, irmãos. Por que que é assim, irmãos? Olha só, nós estamos falando aqui de quem? De Paulo. Almir leu esse versículo, eu queria ler novamente. Paulo aqui se expôs os seus conflitos, expôs as suas dúvidas, expôs os seus questionamentos, expôs as suas fraquezas, o seu desespero. Paulo, como homem, ele relatou tudo isso. Mas o que é isso, Paulo? Você falar um versículo como esse, olha só. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignore... 2 Coríntios 1:8. Vamos ler juntos, por favor. Foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Paulo fala assim, olha, nós não queremos ignorar a natureza da tribulação. Tribulação aqui no grego, irmãos, é pressão. É como se colocasse você numa prensa, não é isso? Hein? Uma panela de pressão, né? Ou uma prensa ali para poder bater bastante, né? Sua esposa olha para você com uma carinha não boa, pressão, prensa. O seu salário, em vez de aumentar, reduz, mais prensa, não é isso? Você chega na reunião da igreja, nem os irmãos da recepção cumprimentou você, mais prensa, não é isso? Eu, para não ter esse problema, quando eu olho para os irmãos, eu faço a questão de cumprimentar, né? Hoje eu passei por ali e já cumprimentei o nosso irmão lá. Se não, irmãos, mais prensa. Aí você fica chateado, você quer parar. Paulo falou, não faça isso. A natureza da tribulação ali na Ásia, você lê Atos capítulo 28, né? Almir falou alguns princípios para nós. A vida da igreja, irmãos, é prensa. Você veio para uma prensa. Casamento é maravilhoso, mas pensa em algo que é para prensar você. Aí muitos não querem ter filhos, porque quer fugir da prensa, não é isso? Você não pode falar assim, não, eu não quero ter filho. Às vezes você fala para o irmão, irmão, e aí, vamos orar? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não é isso, Afonso? Pelo amor de Deus. Por quê, irmãos? Quer fugir da prensa. Depende do que você vê, né? É prensa, João Miguel? Quantos filhos? Mão cheia, né? A alforja do João Miguel e da Amélia é 5 de responsabilidade, né? Mas aí, irmãos, Deus vai produzindo Cristo na vida deles. Porque quando acorda de noite com problemas, com dificuldade, com doença, aí o casal tem que depender do Senhor. Quando tem situações na adolescência, o casal tem que depender do Senhor. Mais prensa. Não fuja, irmãos, da prensa de Deus. Não é isso? Não fuja. Alguém diz, né, que é melhor cair na mão, quem foi? Davi, né? Melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Então você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Seu casamento, irmão, está na mão de Deus. É 1 filho, 2, 5 filhos, você está na mão de Deus. Sinta-se seguro. Aí Paulo falou assim, a pressão é tão grande que deu vontade de desesperar da própria vida. O que Paulo vai fazer, irmãos? Vai suicidar-se? Vai deixar esse mundo? Vai deixar a vida da igreja? A vida da igreja está sendo uma prensa para mim, eu vou abandonar. O casamento está sendo uma prensa para mim, eu vou abandonar. Os meus filhos estão sendo uma prensa para mim, eu vou abandonar. Nada disso, irmãos. O problema é, como é que nós vivemos? Paulo falou, olha, eu estou desesperado. É muita pressão, irmãos, nós não suportamos. Paulo, como homem, não suportava tamanha pressão. Ali em Atos ele fala que ele brigou com feras. Que feras são essas? Os próprios irmãos em Éfeso. Aí Paulo fala, a natureza da tribulação foi tão forte a ponto de desesperar-nos até da própria vida. O versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte,
para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aí está o nosso segredo, irmãos. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Por isso, irmãos, que os coríntios, principalmente na primeira epístola aos coríntios, eles sofreram demais. Se você ler o capítulo 15 de Coríntios, Paulo fala assim: olha, é corrente entre vocês não crer, né? Que alguns estão falando e desestimulando alguns, falando que não há ressurreição. Paulo fala: se não há ressurreição, o que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos comer, beber e amanhã vamos morrer. Paulo teve que falar forte, irmãos. Por isso que nós devemos falar forte para a nossa vida da alma, principalmente no primeiro dia, irmãos, que é o dia da ressurreição, ou o 8º dia, o domingo, né? Aí depois roda ali mais 7 dias, aí você está aqui no primeiro dia da semana, louvando o Senhor, desfrutando o Senhor, cheio de alegria. Os discípulos ali ficaram escondidos, trancafiados, porque não conheciam o poder extraordinário da ressurreição de Cristo. Aí Paulo teve que falar forte para os coríntios: olha, alguns estão dizendo que não há ressurreição. Aí leiam depois o capítulo 15. Paulo falou: Cristo, ele ressuscitou, e não somente ressuscitou, mas produziu na sua ressurreição a igreja. Nós fomos gerados na ressurreição de Cristo. Aí quando o Pai aceitou Cristo, abriu essa porta. Aí Paulo fala: agora nós não podemos confiar em nós mesmos. Vida familiar não dá para confiar em nós mesmos. Por mais belo que a sua esposa ou seu marido seja, ou os seus filhos, todos os dias, irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Paulo fala: não confio em mim mesmo, eu confio na ressurreição de Cristo, no trabalhar de Cristo, para produzir isso. Aí no capítulo, aí Paulo continua falando que o Senhor livrou, livrará, no versículo 10, ó Senhor Jesus. Aí o capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, vamos ler juntos: não desfalecemos. Aí Paulo fala: olha, nós temos um ministério, que é o ministério de onde, irmãos? Da nova aliança. Aí Paulo no capítulo 3, versículo 5, Paulo fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Aí Paulo mostrou como esse Espírito, ele dá vida na vida dele. Capítulo 6, versículo 4, ó Senhor Jesus, pelo contrário, 6:4, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, na saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo.
Olha a visão de alguém que é um ministro da nova aliança. Por isso vem essa frase, irmãos, o ministério da nova aliança, que está envolvido com a pessoa que serve esse ministério. Aí Paulo aponta a borda a sua pessoa. As experiências de Paulo precisam ser aplicadas para nós. Paulo fala tanto em fama, não é isso? Tanto em honra como desonra. Em fama ou por boa fama. Paulo falou assim, ele aplicou, irmãos, os dois lados. Por que é difícil para nós vivermos no Espírito? Principalmente nesses últimos dias, a tendência grande, forte, é fazer com que nós não exercitemos o nosso espírito. É uma das artimanhas de Satanás. O mundo tecnológico, a mídia, conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Se não tem, você digita com 2, 3 segundos. Você está apto para responder. Aí, Paulo falou, olha, nós não podemos confiar em nós mesmos. Por isso que Paulo, irmãos, exercitava forte o seu espírito. Alguém que tinha ousadia, intrepidez. Se Paulo tivesse no nosso meio hoje, irmãos, reunindo aqui nesse momento, o sentimento dele era um sentimento de sim e amém. Quando nós não vivemos dessa maneira, nós começamos a ser pessoas que começam a arrazoar muito, a trazer dificuldade para ler Bíblia, cantar um hino. Você canta um, já quer parar. Você não suporta, porque a mente, irmãos, não suporta. O homem natural não consegue tocar nas coisas espirituais. É um grande problema. Por isso Paulo fala, a letra, ela traz dano, ela danifica, ela mata. Mata quem, irmãos? Quem estiver do seu lado. Se você viver a vida familiar na letra, vai trazer problemas emocionais para a sua família, para os seus filhos, traumas. Por que é que nós temos às vezes alguns conflitos, algum trauma, até mesmo da infância ou da adolescência, coisas às vezes do passado? Porque nós não tínhamos Cristo como o nosso centro, e não nos foi ensinado a exercitar o nosso espírito para vencer as tribulações diárias. Só que agora Deus está nos dando um caminho, irmãos, um caminho forte de exercitar o nosso espírito. O Senhor nunca teve medo de pregar o Evangelho, encontrava pessoas de todos os tipos. Se você ler Lucas capítulo 7, né? Acho que é 7:21, ali fala que o Senhor falou assim, olha, falou dos coxos, não é isso? Dos coxos, vamos ler esse versículo, só para ser preciso. Ó Senhor Jesus, lembrando, irmãos, que alguns jovens já saíram e alguns irmãos para fazer o Enem, alguns não puderam vir, né? E alguns jovens também saíram agora às 11 para orar pelas pessoas nas portas de algumas faculdades aqui próximas, que vão, antes dela entrar ali para fazer a segunda fase do Enem. Aí tem alguns jovens da igreja de Belo Horizonte orando por eles, tá? Por isso que eles não estão aqui. Lucas 7, versículo 21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de quê? De moléstias. Pessoas que estavam com problemas, irmãos. Problemas na saúde. Problemas de câncer, não é isso? Transtornos psíquicos. Alguns com transtorno, né, de ansiedade. Nem tinha essas palavras na época, mas o Senhor já estava curando, né? Síndrome de pânico. Então, muitas moléstias ali. Eram doenças ainda físicas, né? Relacionadas às moléstias. Aí depois aqui os flagelos. Continua aqui falando de quê? Dos flagelos e de espíritos malignos. Aí os flagelos relacionados às doenças psicológicas, psiquiátricas, transtornos, medos, não é isso? Traumas. Aí o Senhor falou assim, ó, deixa vir, né?
O Senhor foi curando, irmãos, para quê? Não é para ficar curado, é para introduzi-los na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos o quê? Cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciou-lhes o evangelho. Aí tem outro versículo aqui pertinho, Lucas também. Senhor Jesus, Lucas, deixa eu ver aqui se eu acho. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos. Aí o Senhor falou que o Espírito do Senhor me ungiu. Ungiu para quê, irmãos? Para evangelizar pobre, proclamar libertação aos cativos, restaurar os cegos, a vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. E no capítulo 7, ele falou para avisar para João que agora os cegos estavam vendo. Olha só, irmãos, o que Deus estava introduzindo na vida da igreja: cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos, pobres, aqueles que estavam presos, precisavam de libertação. Onde você vai libertar um ser humano hoje, irmãos? Se não for nessa esfera, trazê-lo para debaixo do falar profético de Deus. O falar profético cura ou não, irmãos? Há 1 ano, ou 2, ou 10, ou 30 anos atrás, você estava como alguém preso, alguém cego que não conseguia ver o que era a vontade de Deus. Mas alguém pregou o evangelho para você de uma maneira forte, falou daquele que ressuscita os mortos, e você creu na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Você foi liberto. Isso é maravilhoso, irmãos. Quem é o constituinte da igreja hoje? São essas pessoas. Você precisa ficar maravilhado com o que Deus está fazendo, restaurando os surdos, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, aqueles que estão oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas? Irmãos, é muito forte. Quando os irmãos saem para a rua, né? É muito forte. Ontem os irmãos viram o Fernando falar aqui de uma maneira forte. Por quê, irmãos? Por causa do sentimento do evangelho. Encontra pessoas nas esquinas oprimidas. Eu não posso ficar agora parado em mim mesmo, uma vez que o Senhor já me mostrou o que é a vida da igreja. E o mais maravilhoso, irmãos, é que Deus está fazendo com que um cego não só veja. O que o cego vai ver, irmãos? Problema de enxergar? Não é esse cego. Ele pode até ver e continuar com a sua vida da alma intacta, e depois ir para as trevas exteriores. O que Deus quer fazer, irmãos, é que nós vejamos o cumprimento da vontade de Deus na terra. Senão você fica assustado, abalado, trancafiado dentro de um quarto. E ali os discípulos trancafiados dentro de um quarto, assustados. O Senhor chegou ali: paz seja convosco. Já foi expulsando ali os milhões e os milhões de demônios. E falando: saia desse enclausuramento que vocês estão. Faça uma só coisa: invoque o meu nome, exercite o seu espírito. Vá para as reuniões da igreja. Tem um desespero, irmãos. É acima das nossas forças? Sim, é acima das nossas forças. Às vezes temos problemas de moléstias, doenças. Vamos desesperar. Às vezes tem problemas psíquicos, emocionais, transtornos.
Eu vou ficar parado, trancafiado em mim mesmo? Eu preciso dar um passo a mais, irmãos. Eu tenho que perceber que Cristo venceu tudo isso. E ao ressuscitar, Ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Agora Deus está trabalhando em nós, irmãos. Quando nós abrimos, quando os nossos olhos foram abertos, Deus começou a fazer uma transformação forte dentro de nós. Não é fácil trabalhar no homem. Às vezes perdemos as esperanças, às vezes nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis, às vezes não temos ânimo para ler a Bíblia, por isso que não tem cobrança, irmãos. A letra cobra, a letra fala que você está certo ou que você está errado, a letra quer ganhar uma briga, uma discussão, quer apontar falhas, apontar erros, justificativas. Tudo isso, irmão, você vai achar e ainda vai achar base bíblica para o seu argumento, para ganhar uma situação, ou um relacionamento, ou um problema. Mas aí, irmãos, nós não podemos, porque isso não vai nos introduzir e não vai nos levar, como Hebreus fala que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O que aperfeiçoa o nosso casamento, irmãos, é eu e a minha esposa, juntamente com os meus filhos, juntamente com aqueles que estão próximos de mim, ouvir a palavra profética atual do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas foi embora, irmãos. Judas abandonou tudo isso. Uma vergonha de alguém que viveu naquela época na terra, do lado do Senhor Jesus. Eu não quero ser essa vergonha, irmãos. Quando o Senhor voltar, eu quero ouvir nitidamente, sem dúvidas nenhuma: servo bom, fiel e prudente, entra. Não podemos ter dúvidas, irmãos. Quando é que começam as dúvidas? Quando é que você começa a saber se o seu casamento é ou não a vontade de Deus? É quando você começa a deixar o falar profético. Judas abandonou o falar profético. Não concordou com o Senhor Jesus, não concordava com as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus, e ainda começou a influenciar Tomé e Filipe. Aí o Senhor falou: não, sai fora, Judas, eu quero dispensar para os próximos, os 11, eu quero mostrar toda a minha vontade, a minha economia para ele. É isso que Paulo viu, irmãos. Paulo viu uma igreja com coxo, aleijado, cego, mudo, alguém que estava morto em si mesmo, mas Paulo viu que tinha esperança, que Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo perseverou forte, lutou pelos irmãos. Se tinha alguém que lutava pela causa da igreja e das igrejas, era Paulo, irmãos. Ele falava: o que me pesa, o que me preocupa, né? O que me traz angústia dia e noite é a preocupação com todas as igrejas. Talvez Deus não te incumbiu de preocupar com todas as igrejas, mas incumbiu você de preocupar-se com seu esposo, com seu marido, com seus filhos, com seu grupo familiar. Ore em favor deles. Dia e noite, irmãos, Paulo se derramava em favor da igreja. Aí Paulo, irmãos, conseguia vencer uma dificuldade, um problema. Mesmo ali desesperado, ele sabia em quem ele havia crido. Ele falou: eu criei, por isso é que eu falei. Eu corro, né, dia a dia para alcançar a meta. Nós devemos correr dia a dia, irmãos, para alcançar a meta. Nós sabemos aonde nós estamos e para onde nós vamos. Nós estamos vivendo a vida da igreja. E essa palavra é uma palavra que nos traz conforto, consolo. Se nós vivermos fortemente, irmãos, a vida da igreja, aí sim, você vai falar: eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas eu estou aprendendo todos os dias, etapa por etapa, a vencer todos os intempéries da vida. Qual é a mágica, meu irmão? Você está desempregado, qual é a mágica para ficar ainda firme no Senhor? Não tem mágica, irmãos. Tem um nome que está acima de todo nome. Alguém dentro de nós que está acima de todos os problemas.
quando nós exercitamos o nosso espírito, dizendo: ó Senhor Jesus. Aí vem as situações: ó Senhor Jesus. Vem lembranças do passado, irmãos. Aquele trauma que te persegue. Você fala: ó Senhor Jesus. Deus vai te iluminar. Vai mostrar para você que tem esse e esse, irmãos. Não adianta, irmãos. Paulo fala: nós precisamos aprender a confiar não em nós mesmos. O Senhor falou para o rico, né, o jovem rico. Bom demais aquele jovem, né? Guardou toda a lei. E tinha dinheiro, né? Que satisfação, né? Sabe guardar a lei. Dinheiro não falta. Aí ele foi diante de alguém que é o dono da lei, alguém que é o dono do ouro, da prata, e foi exposto. O Senhor falou assim: ainda uma coisa te falta. O que é isso, Senhor? O que me falta? E ainda foi reclamar, foi questionar, indagar. Como uma coisa me falta? Eu tenho isso, faço isso. Aí o Senhor falou assim: eu vou expor você só em uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aí você vai ver o que é ter satisfação. Dinheiro, irmãos, não é satisfação. Ter conhecimento da Bíblia não nos traz satisfação. O que traz satisfação a nós, irmãos, é isso aqui, ó. Você pode ter problemas, como muitos aqui têm problemas, como eu também tenho os meus problemas. Você pode ter as suas aflições, o seu emocional às vezes está abalado, não é isso? Passou uma semana com pouco ou muito transtorno, mas quando você vem para as reuniões da igreja, irmãos, aí você começa a cantar: santo, santo serei. Senhor, eu ainda não sou santo, Senhor, mas se eu serei santo, nessa manhã eu tomo posse, Senhor. Irmãos, onde está? Paulo falou assim no final de Coríntios: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Paulo falou assim: eu vou desafiar a morte. Quando você está no Espírito, irmãos, até a morte você desafia. Porque você vai falar: tanto faz morrer ou viver, é lucro, é ganho. Porque dentro de mim tem aquele que tem o poder da ressurreição. Paulo falou: se um dia eu morrer com Cristo, não tem problema, porque eu vou experimentar a extraordinária ressurreição, que é a ressurreição daqueles que foram vencedores nessa era. Se você não conseguir ficar vivo até a vinda do Senhor, irmãos, Jesus é o Senhor. Um dia Deus vai de ressuscitar você, e você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e o Senhor vai julgar você segundo as obras que você fez no período que você ficou vivo. Mas se você tem dificuldade, se você tem problema, Paulo falou em Romanos capítulo 1, Atos 24, Atos 26, Paulo diz assim: olha, a minha consciência, ele diz, de nada me argui a consciência. Olha o que um homem falou, irmãos. Paulo falou assim: olha, minha consciência não me argui, não me questiona, não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado. Porque Paulo sabia que ele não podia confiar nele mesmo, ele tinha que confiar nesse Deus que ressuscita os mortos, experimentar todos os dias a ressurreição de Cristo. Irmãos, nós estamos numa era difícil, não é isso? Uma era difícil. Eu não sei por que as pessoas, né, que têm o Senhor ficam preocupadas. Sexta-feira ficaram agitadas. O que vai acontecer conosco, Senhor? Agora a política novamente, voltou tudo de novo. Tem gente que nem dormiu, né? Voltou tudo de novo. E outros estão ali: que maravilha, agora que vai ser bom. Irmãos, não resolve, irmãos. Não resolve. Nem Deus, nós vamos falar novamente, irmãos, nem Deus está preocupado com a política, não só do Brasil, a política da terra. Porque Deus sabe que se Ele trabalhar no homem que vive nesta terra,
as questões sociais, econômicas, políticas serão resolvidas. Você está preocupado com a política e Deus está preocupado com você. Exercite o seu espírito amanhã, terça-feira. Ah, não, as pessoas estão falando que vai ter grandes manifestações. Irmãos, a sua bandeira, irmão, já foi hasteada. A sua bandeira está escrito ali, ó: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o alfa, o ômega, ele é o início, né? O meio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, quando existiu o primeiro presidente no Brasil, o Senhor já era. Se daqui a 3, depois mais 7 anos, e até a consumação do século existir mais 10, 15 presidentes, o Senhor é aquele que há de vir. E hoje, irmãos, não importa quem está governando, o mundo está governado pelo príncipe, pela potestade do ar, de acordo com João. Mas nós que somos salvos, estamos sendo governados por aquele que era, aquele que há de vir. E hoje nós estamos experimentando, quando nós exercitamos o nosso espírito, aquele que é. O que você precisa, Ele é. Irmãos, qualquer coisa, irmãos, o Senhor é. É um rogar forte nesta era, irmãos. Deus não deseja limitar a bênção dele para a igreja, e muito menos para a sua família. Não restrinja o trabalhar de Deus. Pode estar até desesperado, irmãos, mas não saia, não fuja desse falar de Deus. Precisamos, neste momento, não é agora, irmãos, eu estou vendo ali vários grupos, né, de WhatsApp, ore pelo Brasil, mas por que não era mês passado, ora pelo Brasil? Há 2 meses atrás, ora pelo Brasil. Cadê aqueles que jejuaram dia e noite, irmãos? É sinal, irmãos, que ainda nós não vivemos uma vida elevada. Para Deus, irmãos, isso aqui já resolve. Para nós, irmãos, é isso aqui, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, salva-me dessa geração maligna, corrupta. Não me deixe, Senhor, pecar. Cadê o Almir? O Almir falou semana passada, irmãos. Às vezes nós nos tornamos pessoas ranzinzas, né? Nervosas. Ele falou dele mesmo, né? Se tivesse que eu pedir para repetir, né? É bom demais ouvir um irmão responsável falar que ele é nervoso, né? Aí quando você estiver nervoso, aí vai lembrar, ó, Senhor, eu também sou, né? Aí em vez de reclamar, ele vai te dar um abraço, né? Aí o Almir falou, vai lá para casa para você ver. Aí, irmãos, o que nos faz ser pessoas ranzinzas, às vezes até sem educação, nas nossas respostas, às vezes perdemos o temor, não é isso? Perdemos o temor, irmãos. Às vezes reunimos de qualquer maneira, não é que o local aqui é santo, às vezes nos reunimos de qualquer maneira, sem reverência ao Senhor, sem nenhum sentimento de lutar. Esse é o sentimento, irmão, de lutar, porque eu ainda não venci, eu preciso lutar. Mas quando nós aplicamos a palavra, irmãos, nós nos tornamos pessoas melhores. O nosso relacionamento conjugal, familiar, juntamente com os irmãos, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos desse mundo caído. Nós precisamos lutar, irmãos, não abrir mão. Não abrir mão. Paulo era forte nas suas convicções, e nós precisamos ser fortes nas nossas convicções. Cuidar bem da nossa casa, esposa, cuidar bem do marido e vice-versa, cuidar dos filhos. Ah, mas os filhos já não estão. Irmãos, não é letra, não é conhecimento.
na letra, no conhecimento, você vai falar e as pessoas vão falar, vizinho vai falar, parente vai falar que seu filho não tem mais jeito. É isso, irmãos, é a função. Qual que é a função da lei? É acusar, dia e noite, ficar te importunando, falando para você que você é uma pessoa errada, você não serve para viver a vida da igreja, você não serve para estar na coordenação de algum serviço, você não serve nem para ser alguém que está na liderança da igreja, não serve nem para ser esposa dos que estão liderando a igreja. Você começa a ficar em você, e Satanás vai só te massacrando, massacrando, massacrando. Aí você não consegue mais olhar, irmãos, não consegue mais ver. Por isso que é importante, irmãos, exercitar o nosso espírito. Vem sentimento de fraqueza, Senhor Jesus. Às vezes não resolve só, busque ajuda. Irmão, tem 15 anos que eu tenho um problema ou dificuldade, mas esse problema, essa dificuldade me atrapalha até mesmo ler a Bíblia. Tenha comunhão, não fique sem ter comunhão. Você pode encontrar com o noivo ali na esquina, irmãos, e ser tomado pelo Senhor. Quem é a nossa garantia, a nossa real garantia, irmãos, a não ser Cristo? Ele é a nossa real garantia para podermos viver a vida da igreja. Hoje não existe os melhores, os grandões, né? Todos nós estamos num barco, correndo junto a essa carreira, dependendo uns dos outros. Ó Senhor Jesus, vou parar, 11h30, tem aviso, né, Alexandre? Então o Alexandre vai dar os avisos, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar por vocês. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor é luz para nós, nós não queremos ficar em momento nenhum nas trevas. Essa foi uma pequena comunhão, mas o Senhor está dentro de nós para poder nos iluminar. Tantas coisas têm ocorrido, às vezes ficamos com temor no trabalho, na nossa casa, escola, o que será do nosso futuro, tantas coisas, Senhor, para ir contra nós, para poder nos desanimar, mas nós cremos que o Senhor ressuscitou, e Deus aceitou a sua ressurreição, e o Senhor abriu um caminho, que é novo, é vivo, é o caminho santo, onde nós podemos nos adentrar, além do véu, e viver uma vida prazerosa, alegre, cheia de satisfação. A igreja é a nossa alegria, a igreja é o nosso lar, nós nunca mais vamos vagar, nós achamos a nossa real casa, onde juntos podemos desfrutar o Senhor. Nos abençoa nessa semana, Senhor, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da rua, na escola, queremos depender do Senhor, invocando o Teu nome. Aleluia! Podem assentar, irmãos, para ouvir os avisos.